Olá, mulheres. Deus abençoe cada uma de vocês que chegarem até aqui a este vídeo. Mulheres e alguns homens também que podem vir a acompanhar. Hoje, Gênesis capítulo 20, nós vamos ler sobre o nascimento de Isaac, que o Senhor foi bondoso com Sara. Versículo 2 vai dizer que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Eu chamo a sua atenção para este versículo, na época fixada por Deus em sua promessa, ou seja, o Senhor não tarda, o Senhor não falha, o Senhor não se atrasa, é tudo no tempo dele, amém? Que essa passagem possa falar com você em alguma área que você precisa ouvir a voz de Deus. Espere, o Senhor não está atrasado, o Senhor não esqueceu, somente não chegou a hora, amém? E no versículo 4 nós vamos ver que Isaac, quando tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou. Lembram que eu falei da circuncisão, que a partir daquele dia, quando o Senhor estabeleceu a aliança, todo homem da nação de Israel, do povo de Deus, tinha que ser circuncidado. Era aquela pequena cirurgia no prepúcio, aquele cortezinho no órgão genital. E naquele dia todos, velhos, novos, quando o Senhor instituiu a circuncisão, todos ali tiveram que passar de uma só vez pela circuncisão. Mas depois daquele dia, toda criança que fosse nascendo, ao 8º dia, ele era circuncidado, certo? E versículo 5 vai dizer que 100 anos de idade tinha Abraão quando Isaac, seu filho, nasceu. Sara vai dizer, Deus me encheu de riso e todos que souberem disso rirão comigo, Que esse é o significado do nome Isaac. Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, Contudo, eu lhe dei um filho em minha velhice. Ou seja, Isaac nasceu de um casal idoso, Hoje, olhando aparentemente, como é que um homem de 100 anos vai engravidar uma esposa que também é idosa? Mas só o Senhor para fazer isso, Depois nós vamos ver que Abraão vai expulsar Agar e Ismael, aquele filho, daquela ação impensada de Sara de dar a sua serva para Abraão a engravidá-la, ele ter o seu descendente, mas o descendente, não viria de outra mulher, Deus queria da sua própria Sara. E Ismael ali, ele cresceu, certo? E o menino cresceu, ele foi desmamado. Isaac cresceu e foi desmamado, e nesse dia que Isaac cresceu e foi desmamado, Abraão deu uma festa. E ali, porém, Sara ela vai ver que o filho de Agar, Ismael, estava rindo de Isaac, ou seja, aquele sentimento, aquela disputa, aquela tristeza, aquele arrependimento estava no coração de Sara. Então, Sara não se dava com o filho de Agar. E ela vai reclamar daquilo, E ela vai reclamar para Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaac. E isso vai perturbar Abraão, porque Ismael, mesmo que não fosse o filho da promessa, mas era sangue de Abraão, era filho. E até o Senhor reconhece isso, porque quando Abraão fica perturbado, o Senhor vai dizer, olha, não se preocupa, manda embora porque eu vou cuidar. Versículo 13 vai dizer que, mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é teu descendente. Ou seja, o que eu expliquei para vocês, Ismael, ele não foi o filho da promessa, a nação de Israel não veio através de Ismael, mas através de Ismael veio também um povo, Foram grande a nação que veio através de Ismael, que eu expliquei para vocês que é um povo inimigo do povo de Deus até hoje. Certo? E aí Agar vai sair com seu filho pelo deserto, seu filho vai ficar quase morrendo. Ali ela vai se afastar para não ver o filho morrer, padecendo no deserto, uma viagem longa, apenas uma mulher e um filho. Mas ali o Senhor vai enviar um anjo, vai enviar a providência por conta da fidelidade. Deus prometeu a Abraão, olha, despreocupa, faz o que tem que ser feito que eu vou cuidar. E assim o Senhor fez, ele cuidou de seu filho no deserto, Versículo 20 vai dizer, Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se um flecheiro, Ele vivia no deserto de Parã e a sua mãe conseguiu um casamento para ele com uma mulher da terra do Egito, Por quê? Porque a sua própria mãe, Agar, era egípcia. E depois vamos ver um acordo entre Abraão e Abimeleque. Abimeleque é aquele rei ontem, que nós vimos sobre ele, que ele foi enganado, a respeito de Sara. Abimeleque vai fazer um acordo com Abraão, de que ele pediu no versículo 23, jura diante de Deus que não vai enganar-me, nem a mim, nem aos meus filhos descendentes, trata a nação que te acolheu como estrangeiro, com a mesma bondade que te tratei. E só que Abraão ele vai reclamar sobre um poço que os seus servos tomaram dele, mas Abimeleque não tinha conhecimento sobre isso. Enfim, foi feito um acordo, teve um acordo ali, selaram esse acordo com ovelhas, certo?
e ali se ficou um acordo entre ele. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho e ele diz assim: aceita essas ovelhas minhas como testemunho que cavei este poço, né? Esse poço foi 31. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamangueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. E assim finalizamos o capítulo 21 e mais uma semana de cronograma para a glória de Deus. Até mais, mulheres.